Hoje no Repórter MD eu converso com o médico infectologista Luciano Correia. Entre os temas, gripe, vacinação, hepatite C, chikungunya, dengue, zika e HIV. Doutor Luciano, quando a gente pensa em gripe, todas as gripes são preocupantes ou algumas oferecem mais risco ou o cuidado com gripe deve ser o mesmo? Primeiro passo, a gente tem que diferenciar a população gripe de resfriado comum, né? O que a gente observa na maioria das vezes é os indivíduos que têm resfriado comum, que é aquela tosse, secreção nasal, obstrução nasal, a coriza. A gripe, ela tem os mesmos sintomas do resfriado, só que de uma maneira mais intensa, em especial na febre. E aí, o principal agente causal da gripe é a influenza, tá? E nós temos diversas variedades do influenza. Existem alguns tipos que são de fato mais agressivos, que é o H1N1. Que apavorou a população. Isso. Então, assim, em determinados grupos populacionais, como obesos, diabéticos, pacientes que já têm problemas respiratórios crônicos, cardiopatas, indivíduos que têm um certo desequilíbrio imunológico têm uma tendência, ao adquirir o vírus do influenza H1N1, de evoluir com formas graves da doença. Idosos, por Idoso, gestante. E a forma grave é a pneumonia, que pode ser extremamente agressiva, inclusive levar ao óbito. Então, a infecção pela influenza, ela de certa forma deve chamar a atenção para que se faça um diagnóstico precoce, estratificando aqueles indivíduos de maior risco, para rapidamente fazer uma abordagem terapêutica. E Luciano, a vacina realmente tem eficácia? Porque existem muitos mitos em relação à vacina, muitas pessoas até se recusando a vacinar, desconfiando da eficácia disso. Não, deve se vacinar, sempre, tá? Principalmente nesses grupos de risco. Quais são? Gestante, crianças, idosos, pacientes que têm doença cardíaca, doença diabético, tomadores de corticoide, doença reumática, doença respiratória crônica. Essa vacina, ela é feita de partícula viral. Então ela não tem reação imunogênica grave. Tem gente que fala, vacinei, agora estou com gripe. E nem vai desencadear a gripe, tá? Que é um medo que a população de modo geral tem. E lembrando que a vacina da gripe, ela não elimina a gripe. Ela diminui o risco das formas graves da doença. A pessoa pode ficar gripada. Exatamente, que é a pneumonia. Então, quando você vacina, você está prevenindo desencadear uma complicação do influenza. Então, assim, você pode vacinar e ter uma infecção respiratória. Isso é normal até. Agora, o risco de complicar, inclusive de evoluir para óbito, é muito menor naquelas populações vacinadas. Então, a vacinação deve ser feita sempre, todo ano. E a campanha este ano ela foi antecipada justamente porque o ano passado foi uma confusão atrás de vacina, houve um surto de preocupação na população. Ampliou também o alvo, porque antes era para esse grupo específico, hoje a população toda pode tomar. Mato Grosso aderiu a essa vacinação para todos. No entanto, as pessoas estão respondendo a isso ou esperam sair as notícias de óbito, de morte por conta da gripe para se desesperar e buscar vacinação? Vacinação é prevenção. Então, quando você faz uma imunização, você está prevenindo que venha acontecer um evento sentinela, negativo, ficar doente. E as pessoas só agem na hora que o problema acontece. Isso aí é natural da população de modo geral. Então, de fato, em 2016, houve um surto de influenza em São Paulo, na região sul e sudeste, que gerou aquela preocupação nacional, saindo na mídia, que fez com que as pessoas corressem para tomar a vacina. Muitas delas sem até a devida indicação. Isso aconteceu na nossa realidade aqui. Passado aquele momento, onde a gente deveria continuar vacinando para garantir a imunidade, esse ano isso já não aconteceu. Porque não houve um apelo forte da mídia com casos de complicações, e isso é uma falha, porque a vacina está aí disponível, a vacina é boa, essa vacina que é fornecida pelo SUS, ela é eficaz, mas infelizmente a população ainda não aderiu de uma forma para que se atingisse um nível de imunidade boa. E aí é importante chamados como esse para a gente alertar. O risco do influenza existe, ele está no nosso meio e ele não escolhe. Em qualquer época do ano, doutor, ou existe uma época que ele é mais frequente? O influenza, a gripe,
de um modo geral, ela acontece mais nos períodos do ano de frio, que é a nossa época. Que estamos chegando. Exatamente. Aí. Por isso que na região sul do Brasil, isso aí é obrigatório lá, né? Onde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, regiões mais frias. E na nossa região isso também não deixa de ser diferente. Então, recentemente, essa semana, por exemplo, a gente passou por uma friagem. Então, o indivíduo que tem uma doença respiratória, quando ele tem uma mudança brusca de temperatura, ele fica doente, ele fica com secreção pulmonar e ele pode adquirir uma influenza. Então, essa época do ano é uma época propícia para os indivíduos adquirirem gripe. Por isso que a vacina foi no mês passado, já antecipando o momento do inverno, que é o que a gente está passando agora. Então, você que está nos assistindo, corra para se vacinar. Não, a vacina é prevenção, tá? Então, todos aqueles indivíduos devem vacinar. Eu recomendo vacinar todo mundo. Não existe, claro que o Ministério da Saúde, ele prioriza aqueles que têm o maior risco de ficar doente, mas a imunização tem que ser para todos, eu recomendo. Porque a gente que mexe com paciente grave e com terapia intensiva, onde chega o paciente complicado, a gente observa que jovem chega lá, adulto não tem idade. Então, assim, deve-se fazer a prevenção sempre. E ela está aí disponível, fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Basta apenas ir numa unidade de saúde, né? Luciano, uma das preocupações aí do mundo, uma epidemia, pode-se dizer, a hepatite C. A Organização Mundial de Saúde estima-se que 700 mil morrem por ano em decorrência da doença. 130 a 150 milhões de pessoas infectadas no mundo pela hepatite C. É uma preocupação? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a gente vive uma grande... A hepatite C é pandêmica, né? Então, no mundo inteiro tem hepatite C. E hoje a principal causa de câncer de fígado, sem dúvida nenhuma, é o vírus da hepatite C. E ele é uma doença silenciosa. O indivíduo que adquire hepatite C, ele não vai manifestar sintomas assim que ele se infecta. Ele vai manifestar sintomas depois de 20, 30 anos de infecção. Então, geralmente as pessoas se infectam precocemente. Se infectam de que maneira? A principal via de contaminação da hepatite C é sanguínea. Então, sanguínea envolve o uso de drogas, compartilhar seringa, tatuagem, piercing, cirurgia contaminada. Alicate, cortador de unha, manuseio dentário, a promiscuidade sexual, sem devido uso de preservativo. Então, qualquer exposição de mucosa ou sanguínea pode gerar a infecção pela hepatite C. E como eu havia comentado, ela não dá sintomas na fase aguda, ela vai dar sintomas depois de anos, quando o indivíduo já manifesta clínica de cirrose e até mesmo câncer de fígado. Outras coisas mais graves. Então, assim, a recomendação que a Organização Mundial de Saúde faz hoje, e isso faz parte do programa brasileiro também, é que indivíduos ali após a quarta década de vida, 40, 50 anos, que procurem uma unidade de saúde e façam o exame diagnóstico. Porque como ela é silenciosa, a gente tem um grande pool de pessoas na sociedade que tem o vírus e não sabe. E vai descobrir depois que a doença já manifestou uma complicação maior. Esse exame ele faz parte daqueles exames que as mulheres fazem na gestação? Da hepatite C? Para gestante, sim, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente recebe paciente e fala, doutor, eu sempre fiz um check-up e nunca deu positivo. Quando você faz um check-up de rotina, na maioria das vezes pede-se glicose, exame de diabetes, exame do rim e hemograma. E as pessoas não fazem um exame específico da hepatite C, que precisa ser um exame sorológico específico. Então eles fazem check-up a vida inteira, mas não fazem o exame necessário. E aí descobre lá na frente. Então quando for fazer um check-up, deve-se pedir para solicitar todas as sorologias para as hepatites virais, dentre elas a hepatite C. A hepatite C não tem vacina? Não, preventiva não. Porque hoje nós temos de maneira preventiva, fazendo parte do calendário vacinal, a vacina da hepatite B. Né? O neném já nasce, na maternidade já toma. Agora para a hepatite C não tem nada preventivo. O que a gente faz é procurar aqueles indivíduos infectados e orientar a necessidade ou não de um tratamento, que é uma coisa muito boa. E um tratamento de hepatite C, ele é, assim, simples, no sentido que é acessível, O tratamento de hepatite C, ele evoluiu muito nos últimos anos, tá? Então, quem tem hepatite C, de histórias de tempos atrás, vai lembrar que, principalmente quem tratou com um medicamento chamado interferon, era um medicamento injetável,
que tinha muito efeito colateral e baixa taxa de cura, 60% só curava. Hoje não. Hoje o tratamento mudou. Um dos tratamentos que mais evoluíram nos últimos anos a nível mundial foi o tratamento da hepatite C. A gente tem um medicamento extremamente eficaz, via oral, de baixo efeito colateral e com uma probabilidade de cura acima de 95%. Então, qual que é o objetivo? Triar esses pacientes, fazer o diagnóstico e orientar a terapêutica. E o que é mais importante, esse tratamento ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, ele é gratuito, né? Então, doutor, se a pessoa tem hepatite C, né, ela demora 10, 20 anos para descobrir. Durante esse período, ela passa a hepatite C nas suas relações sexuais, ela vai... Pode transmitir, tá? Existe esse risco. Hoje a hepatite C, ela está deixando de ser uma doença de transmissão predominante sexual para ser uma doença de transmissão mais sanguínea. E o que a gente tem observado hoje é que, infelizmente, existem alguns grupos populacionais que estão inseridos nesse risco. São os usuários de drogas. Quando você diz sanguínea, que tem que ter o contato no sangue. Isso. E o sexual, muitas vezes, é a mucosa e não existe o sangue ali na região. A exposição é um pouco menor com a quantidade de sangue, mas não quer dizer que não seja transmissível. Se o indivíduo tiver, por exemplo, uma úlcera genital, lesão, né? Uma lesão, ele pode ter um risco maior de transmitir e também de adquirir o vírus. Mas a gente foca hoje quem fez uso de drogas no momento da vida, quem tem tatuagem. No passado, as pessoas que têm mais idade vão lembrar que tomaram vacina com seringa de pistola. Como se, assim, está sendo uma comparação grosseira, como se estivesse vacinando gado. Principalmente em regiões de fronteira, aqui o estado do Mato Grosso fez muito isso. Então vacinava em escala com pistola. Então muitos adquiriram dessa maneira, porque não era seringa e agulha descartável. Eles só lavavam ali e aplicando. Então ficavam resquícios de sangue. De sangue, e aí quando exatamente. passava para o outro, sangue de um pelo outro. A gente tem aqui trabalhos do professor Francisco Souto, lá da Universidade Federal do Mato Grosso, Júlio Miller, em que a gente estudou ex-jogadores de futebol da década de 70 e da década de 80. E uma grande maioria hoje tem hepatite C, porque naquela época eles utilizavam um estimulante, ainda no vestiário, chamado Gluconergan, que era um injetável também, então eles iam compartilhando seringa. Então isso hoje, no Brasil inteiro, vários estados, a gente observa que times ex-jogadores da década de 80 hoje convivem com a cirrose. E aqui mesmo, isso é a nossa realidade. Nós tivemos craques aqui do passado que estão morrendo hoje de cirrose. Sim, até recentemente, né? O Bife, teve um outro jogador do misto famoso, que adquiriram naquela época, né? Nossa, então é uma maneira de descobrir simples, basta um exame de sangue e que existe tratamento. Existe tratamento. E esse alerta deve ser importante porque é saudável que se faça o exame da hepatite C, tá? Por quê? Porque, eu volto a dizer, é uma doença que ela é silenciosa, o indivíduo convive com ela há muitos anos, então ele tem dois riscos. Primeiro, da doença evoluir nele, e ele abrir o quadro com uma cirrose ou um câncer. Segundo, o risco de transmissão também. Como ele não tem sintomas, ele acaba sendo um potencial transmissor. Então, quando você faz o diagnóstico, você já se atenta para essas variáveis de risco, né? Doutor, outra preocupação também, né, na população, que o 2016 foi bem constante, chikungunya, que trouxe esse novo olhar, porque ele é transmitido pelo mosquito, Isso. que transmite a dengue. Isso. E aí ficou a falta de informação, aquela preocupação, as pessoas... qual a diferença da dengue com chikungunya? Como o cidadão pode perceber que um é outro? Olha, como é a transmissão do mesmo jeito? O mosquito ele pode transmitir a dengue ao mesmo tempo que ele transmite chikungunya? Eu costumo brincar com os nossos alunos lá, que nós temos no mercado hoje 3 vírus. Arbovírus. O que são arbovírus? Arbovírus são vírus transmitidos por mosquito. Tem um vetor. E o vetor maior é o Aedes aegypti, o mosquito popular do dengue. Então o Aedes aegypti transmite dengue. No ano passado foi forte aí no Zika vírus, que levou microcefalia em muitas gestantes. E esse ano o chikungunya. Bom, qual a diferença dos 3? O dengue pode matar.
Assim, todo ano morre gente de dengue aí, na sua forma grave, que é a forma hemorrágica. Quem teve dengue sabe, teve muita dor articular, só que o período dele é mais agudo, dura uma semana, 10 dias. O Zika vírus, a principal complicação do Zika vírus, sem dúvida, não foi a microcefalia. Que, as gestantes, né, ficaram... Porque, por sinal, hoje é um problema sério no Brasil, porque a microcefalia sempre aconteceu, mas era raro eventos de microcefalia. E em um ano, mais de 2.000, 3.000 casos de crianças com microcefalia no Brasil inteiro. Então o Brasil não estava preparado para atender esse tipo de população. E a gente observa isso hoje. Não tinha nem tratamento, né? Exatamente. Acompanhamento para essas crianças. Não tem tratamento, para tudo. Cuidar da sequela. Cuidar da sequela. E dependendo do grau de microcefalia, a sequela é grave. E uma mãe que se planeja numa gestação para ter um filho, que é todo momento, né? De alegria, e de repente ela se depara com uma infecção viral e aí rapidamente evoluindo para uma microcefalia grave, isso é traumático. Só quem passou por isso é que sabe quanto isso significa. Bom, e agora a gente está vivendo uma outra epidemia forte no Brasil inteiro, e isso também está na nossa localidade, que é o chikungunya. Também é um vírus transmitido pelo dengue, que chegou no Brasil na época da Copa do Mundo, assim como o Zika vírus, e rapidamente se alastrou pelo Brasil, porque nós temos todas as condições favoráveis, que é o clima quente e o vetor. E a população não estava imunizada. Ninguém estava preparado para o chikungunya. E qual que é a complicação dele maior? A dor. O chikungunya, nas articulações, as mãos, os tornozelos, os punhos. E essa dor pode durar por meses. É a dor incapacitante mesmo, do indivíduo não conseguir andar, trabalhar, carregar um prato. E isso aí pode durar 6 meses. E dependendo da situação, pode durar mais de ano. Então nós temos hoje pacientes aí que estão evoluindo com reumatismo, semelhante à doença reumática, pós-infecção do chikungunya. Então, o chikungunya não mata. A mortalidade é baixa. O que mata é a dengue. É o dengue. Só que o chikungunya deixa sequela. E a sequela é a dor articular. É a doença reumática. Que, em larga escala, tem afetado muita gente. Principalmente aqueles indivíduos que já têm uma tendência de ter uma doença reumática, uma artrose, uma junta comprometida. Então, o que a gente está observando hoje em Cuiabá é um grande número de pacientes com incapacidade motora por dor nas juntas. Consequência do chikungunya. Dor articular, junta inflamada, fraqueza muscular, pode levar até quadros de depressão, ansiedade. Então, assim, o chikungunya é complicado. E esse mosquito, ele vai passar apenas um, né? O mosquito, não, o Aedes aegypti pode circular, os três. Ele pode estar com os 3 circulando e passar, mas a pessoa tem como ser... Pode, né, doutor? Assim, cada do mosquito, vírus, ela pode estar com a dengue, de repente com a chikungunya, com a zika. Um vírus não dá imunidade para outro. Então o indivíduo ele pode ser premiado com mais de uma infecção sequencial. É claro que esse ano, o que a gente observa, até mesmo a nível de notificação, é uma casuística menor de dengue e de zika vírus. E uma ascensão no chikungunya. O que a gente observa é que, na maioria dos casos, são subnotificados. Então, quando você vai olhar no órgão oficial, que é vigilância epidemiológica, você vai, mas tem poucos casos. O registro é baixo. Só que a notificação é baixa. A maioria dos casos consultório... passa como virose, passa como gripe, e o indivíduo ele vai levando até que depois 4, 5 meses de dor, ele procura um serviço de saúde quando ele faz o diagnóstico sorológico e notifica o caso. Então a gente faz um alerta para a população que aquele indivíduo que tem dor articular e teve febre, e depois começou a ter dor articular e essa dor ela está se perpetuando, que ele procure o serviço de saúde e faça o diagnóstico do chikungunya para evitar a sequela. E essa sequela é uma doença reumática, tipo reumatismo. Tá? Luciano, melhor prevenção é eliminar pontos de proliferação do mosquito. Eu costumo dizer... O repelente. Isso. O repelente, ele corre mesmo, afugenta o mosquito. Essa catástrofe de dengue, zika, chikungunya,
Doenças transmitidas por vetor, em especial por mosquito, só vai ser resolvida quando a população entender a racional de se controlar o vetor. Tá? Porque o vetor ele está intimamente adaptado no nosso meio. E se depender do poder público para fazer o controle, é muito difícil. Então, é aquela coisa da educação sanitária. Porque evitar o agente de a água saúde parar. sai da sua casa e você continua com os mesmos hábitos. E aí é impossível. Impossível. Olha, até recentemente, esse ano, por exemplo, o período chuvoso se prolongou um pouco mais. Prorrogou aí, até mês passado choveu. Então, um pouquinho de água é o suficiente para a proliferação em larga escala do vetor. E aí, se ele encontrar uma pessoa doente, ele vai transmitir a doença. E nós já tivemos várias situações que a gente acompanhou de indivíduos que questionavam que na casa dele que ficou doente, eles foram questionar que não tinha um mosquito e a gente foi lá e identificou. Numa tampinha, um caco de vidro, em muros, é muito comum, né? Piscina, jardins, planta. Então, o mosquito... Na água parada em uma folha pode oferecer risco. Hoje, ele é nosso companheiro do dia a dia. Se a gente não tivesse entendimento, com certeza, o risco da gente ser uma vítima do Zika vírus, do chikungunya e do dengue ele é iminente. Agora está chegando o período de seca, vai diminuir. Mas logo começa a chuva novamente e de novo vai acontecer transmissão. E doutor, o repelente, ele é eficaz? Não, sem dúvida nenhuma, Em ajuda. Crianças, mas é adultos? proteção individual. Quando a gente fala desse problema de saúde pública, a gente tem que fazer proteção coletiva. Não só individual. Porque não adianta passar o repelente, mas deixar a água parada em casa. Então assim, isso resolve muito pouco, porque o repelente também não fica permanente lá. Então, o que a gente tem que fazer é controlar o vetor. A gente só vai diminuir essas patologias quando houver uma diminuição do vetor. E isso passa por entendimento do serviço público, da vigilância, mas principalmente da população. É questão de saúde pública e até mesmo cultural, educacional, né? Luciano, tem um texto seu que percorreu a internet, aí as mídias sociais, em que você trata do Clube do Carimbo, HIV. O HIV, que foi uma doença que teve um estigma muito forte, né, na década de 80, tem quantos artistas aí, ídolos, né, daquela época, cantores, atores, morreram por conta, né, da AIDS. O que mudou de lá para cá? O tratamento mudou de lá para cá? A consciência? Quais os avanços que você avalia quando se pensa em HIV e quais os retrocessos? Bom, mudou muito, tá? Assim, eu diria que a evolução da AIDS, apesar de ser uma doença relativamente nova, uma síndrome relativamente nova, ela mudou sensivelmente. Então, até mesmo com relação ao perfil da população. Como você comentou aí, a AIDS, na década de 80, acometeu um grupo diferenciado de pacientes. Intelectuais, homossexual do sexo masculino, usuário de drogas, que no Brasil, por exemplo, era restrita à região sul e sudeste. Então, era uma doença que não fazia parte da nossa realidade. E naquela época não tinha tratamento. Estava começando. Então, o Cazuza foi um dos primeiros a tomar o remédio, o AZT. A gente ouviu a doença em cena, né? Cada show mais debilitado. Isso. Então, a história dele muitos mostra remédios, isso. Né? Remédios. Ele foi para os Estados Unidos tomar o primeiro remédio do HIV, que se chama AZT. Bom, com o passar do tempo, o que a gente observa com a doença? Do ponto de vista epidemiológico, a doença se interiorizou. Hoje ela faz parte do interior do Brasil, pauperizou. Então, a população mais frágil economicamente tem um risco maior de se infectar e feminilizou. As mulheres passaram a ter um fator de risco maior. Então, a doença ela está no nosso dia a dia. Hoje não existe mais aquele indivíduo que você fala assim, esse é o grupo de risco. O comportamento sexual... A AIDS não tem cara. Não tem cara. E a gente costuma dizer que não está escrito na testa de ninguém quem tem e quem não tem o vírus. Você pode ser um soro positivo e conviver bem por muitos anos. Bom, e aí o que aconteceu? Aí vem um segundo momento da doença. A terapêutica evoluiu muito, as pessoas já não morrem mais de HIV, os efeitos colaterais dos remédios já são mínimos, praticamente desprezível, e isso fez com que ela se tornasse uma doença crônica,
como pressão alta, como diabetes, que não tem cura, mas tem um tratamento. E se você fizer um tratamento de maneira correta, você vive muito bem, anos até. Então, com isso, as pessoas voltaram a perder o medo da doença, daquele medo que se tinha da década de 80, quando você adquiria o vírus, em 6 meses você morria de uma infecção oportunista. Hoje não. Hoje você não morre mais de AIDS. O diagnóstico ficou muito rápido e o tratamento amplamente disponível no sistema de saúde. Então, as pessoas perderam o medo. E aí, alguns grupos populacionais voltaram a ser vítimas da doença. Basicamente, aqueles indivíduos homossexuais, novamente, e usuários de droga. Em 2 faixas etárias. O jovem, o indivíduo que começa a ter a sua liberdade sexual, e isso é uma opção de vida, a gente tem que entender e respeitar. E a terceira idade, o idoso que tem uma sobrevida maior, ele quer ter uma qualidade de vida, inclusive o sexo de outra maneira. Inclusive do ponto de vista sexual. E aí as pessoas não se previnem, porque essa informação, por mais que você tenha uma divulgação na mídia, da única maneira de se prevenir a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, mas é baixo o uso do preservativo. Então eles até começam, mas depois eles param e acabam se infectando. Então hoje, daquela reportagem que a gente fez, existem grupos populacionais que até preferem se infectar para não ficar com aquela situação de toda hora ter que fazer o exame, e prefere correr o risco, né, de ter emoção, de ver o que vai acontecer. Nossa, aquela coisa de viver em roleta russa, isso. né? Então, assim... do carimbo, justamente isso, né? Tem uma pessoa infectada, entre outras que não são, e aí elas acaba transmitindo em escala. E isso, quando a gente faz análise epidemiológica, você pega um indivíduo Mas infectado... você passar uma doença para outra pessoa conscientemente é crime, né? É crime. Isso é grave, é gravíssimo. Grave. Né? Então, assim, essa situação, a gente tem que entender que a AIDS não tem cura. E o estigma social continua. Muito grande. Então, uma vez infectado, a gente está sendo um paralelo, para a sociedade, você pode dizer que é hipertenso, você pode dizer que é diabético, você pode dizer que tem câncer. Inclusive, dependendo da patologia, tem até um apelo social para um cuidado. Agora, você não pode falar para uma população que você tem HIV/AIDS. Para uma entrevista de emprego, você vai falar lá que você tem convívio com o vírus do HIV? Jamais. Porque a discriminação vem lá do início da doença, quando ela acometeu determinados grupos de risco. E isso impregnou no vírus. Na pessoa. Então, assim, não morre mais de AIDS. Mas socialmente, ainda nós não estamos preparados para conviver com a doença. Então a gente tem que pesar muito na balança isso aí, né? E aí, por tudo isso que a gente falou hoje, né? Hepatite, a questão da contaminação, o HIV, o uso de preservativo é essencial. Sem dúvida nenhuma. A única barreira de se evitar a transmissão é o preservativo. Isso aí é fato, isso está mais do que documentado. Claro que quando você toma o chamado coquetel, a contagem de vírus praticamente zero. Então você diminui muito a chance de transmissão, mas a única maneira é o preservativo. E você acredita que vacina vai evoluir a ponto de a terapêutica antirretroviral evoluiu muito nos últimos anos. E eu acho que a gente vai chegar lá. Só que ainda é muito precoce a gente fazer essa afirmação. Tem vários estudos em diversas etapas de validação testando vacina. Mas assim, a recomendação que eu faço é a prevenção. No caso da AIDS, a gente só vai resolver prevenindo. E jovem e terceira idade. Jovem homossexual. Hoje, a opção sexual, a discussão da sexualidade é uma coisa muito ampla. Ela está intimamente sendo discutida em todos os canais. Cada um tem o direito de escolher a sua sexualidade. E essa discussão tem que ir para dentro de casa também. Sim, isso faz parte lá da formação. E a gente foi criado numa cultura de repressão, onde o menino tem que fazer determinado comportamento para provar que é menino, e a menina outro comportamento para dizer que é menina. E aí quando ele chega na adolescência, ele se descobre e aí ele acaba querendo recuperar o tempo perdido. E isso é ruim, porque ele acaba precocemente se infectando. Né? Se colocando em risco. Isso. Então, essa situação é que a gente se depara no dia a dia. Então, você pode, e
e a gente não é contra aqui ter a sua liberdade sexual, inclusive naquela reportagem houve muita polêmica em relação a isso, mas a gente tem que entender que a única maneira de prevenir a AIDS, de prevenir hepatite B, de prevenir hepatite C, sífilis e outras DSTs é o uso do preservativo. Que tem que ser estimulado aonde? Desde casa, desde quando pequeno. Isso faz parte, assim como você ensina a ler e escrever, você tem que ensinar a sexualidade, os riscos de transmissão das doenças, para que o indivíduo ele tenha isso consigo. E enquanto ele não tiver isso enraizado, é presa fácil. Eu costumo dizer que o jovem hoje, principalmente aquele mal esclarecido, ele é presa fácil da AIDS. Muito fácil. Porque a doença voltou a aumentar no mundo novamente. E entre os jovens.